Então é uma parada que é completamente desnecessário, não precisa. Beleza, já conversamos sobre pessoas, né, alcance, pessoas que não podem ir na igreja e tal, mas eu acho que dá pra você dosar as coisas e parar de ficar utilizando o sensacionalismo pra viralizar na internet e ficar popzinho. Aí eu não posso entrar na mente de Jesus. Então, irmão, pergunta que o irmão não sabe, né? Vamos fazer Eu não posso entrar na mente de Jesus. Então, Porque pensa comigo, tem religiões... A pergunta que fica, como o evangelho do reino será pregado se existem países que a pregação do evangelho só tá entrando através... Missionário, a pregação do evangelho só tá entrando através das redes sociais. Missionário, nós estamos aqui por causa de missionários que morreram por causa de nós, não foi por causa de câmera. Você é o bichão mesmo, hein? Então você acha que isso tá atrapalhando? Vocês perceberam, né? Que quando ele perdeu no argumento, ele falou, esse é o bichão mesmo, hein? Você é o bichão mesmo, hein? Claramente ele perdeu no argumento ali. E o Miguel ficando completamente desconfortável, porque acho que é a primeira vez que ele tá sendo confrontado com perguntas inteligentes. Não tem ninguém babando os pequenos ovos dele. Sensacional esse, acho que é um missionário, né, o James. Nem o Miguel é pastor, né, a galera que intitulou ele como Pastor Mirim. Mas ele é um missionário, assim que... Ele até se intitula assim mesmo no Instagram. Não, ele tá certo, tá todo mundo errado aqui. Muito. José Hélio tá errado, o Bispo Mel Ferreira tá Mas assim, errado. eu vou falar pra ti assim, de Sila verdade, olha, Malafaia, nós tá tivemos todo uma mundo pandemia certo que recentemente. você tá certo. Ó, eu tive em Portugal ano passado, retrasado, né, filha? Tive em Portugal, e foi bem na época de Gideões. Pô, e todo mundo sabe que eu amo Gideões paixão. A única forma que como eu tava fora do país, a única forma de eu poder assistir as mensagens foi de forma televisiva. E eu fui edificado. Tudo bem que teve cultos que era 2 da manhã, eu tava assistindo lá, eu fui edificado. Por televisão, por vídeo. Então, só que assim, na minha opinião, o mal não é o vídeo ser transmitido. É as pessoas tendenciosas, tendenciosas, pegam vídeos, que nem tu falou. Quanto tempo de mensagem tem aquela tudo The King de Pau? 1h22. Você pregou, Deus te usou, revelou, teve um momento com Deus, aí Sim. pegou aquela parte do King, que era que você falou, era uma língua tua com Deus, né, a tua edificação, fizeram aquele corte e lançaram na internet isso aí. É que as pessoas não... Então, com esse argumento, você concorda que o sensacionalista e mal intencionado é o Miguel Oliveira? Porque olha só quem tá cortando The King The Power. Olha quem tá cortando momentos do culto. Olha só. Ó, mano, isso aqui é bizarro, mano. Ó, o cara em um momento aqui, ó, tipo... Tá vendo? Porra, mano, momento íntimo. Olha só, quem que é mal intencionado, quem tá cortando momentos do culto. Olha só, o cara sem perceber acabou refutando aí o Miguel Oliveira, mano. As pessoas tendenciosas, tendenciosas, não estão entendendo. São más. Mano, as pessoas não estão entendendo, na verdade. The King, Off the King, The Power, On the Best, não é línguas estranhas, Mas gente. ele falou agora que é a língua estranha de falar assim, Dele não, com fala Deus. pra mim mesmo, que é dele com Deus. Mas ele acabou de Ele falar falou isso. um mistério depois, mas isso aqui Deixa eu falar uma Esse aqui é um baba-ovo. Você viu que os outros dois concordaram que ele mesmo tinha acabado de falar, mano. Vamos voltar aqui um pouquinho, ó, pera aí. Não é línguas estranhas, Mas gente. ele falou agora que é a língua estranha de falar assim, Dele não, com fala Deus. pra mim mesmo, que é dele com Deus. Mas ele falou acabou de agora, falar isso. Mas ele acabou de falar isso. Ai, baba-ovo. Esse aqui é o baba-ovo, hein? Mas isso aqui Deixa eu é falar um uma- idioma, gente. Irmão, The mas deixa eu King, falar uma The coisa pra Power. vocês. Não, Que mas guerra assim- é? Não, deixa eu fazer uma pergunta. Que guerra é essa por causa do The King The Power? E a irmã que falou lá, aquele palavrão em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta decente, faz pergunta de Bíblia. Não, mas Acabou. mas É negócio de... O problema não é isso. Nossa, que moleque manipulador, mano. O problema tá em utilizar isso como sensacionalismo. Porque ele pegou a fala de uma parada que viralizou e repetiu no seu culto com a ideia de que ele ia cortar aquele trecho e ia viralizar no Instagram dele. Da forma com que ele fez. Ele fez isso. Mano do céu, mano. Que manipulação, hein? Ai, The King, Não, não sei o não. que, ai, The Power. Irmão, Mas é o Legal. que tá em evidência. se eu quando quiser foi falar gravada. Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, Mas, meu se eu filho, quiser falar é francês, isso que tem que se eu entender. quiser falar, Merci. Você tá se eu em quiser falar evidência. merci, Isso se eu tá em quiser falar evidência. marrar, e o que que tá, e o que que fere o seio da igreja por causa disso, irmão? Aí o que o povo A quer mesma entender da idiotice onde da que você pergunta tirou do Off isso. the King The Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. É Não, idiotice. não É vem no meu idiotice, nível, irmão. não. É a mesma idiotice, Quem tá irmão. assistindo vai entender Quanta o que gente eu não tô foi falando. curada pelo câncer? Não Quantas vai, não. pessoas foi curada pela AIDS, pela... Você viu? É idiotice. É idiotice. Olha a forma com que ele se porta. É a mesma idiotice, mano.
Esse é o ídolo de vocês? Esse é o cara que prega aí na igreja, né? Na televisão. Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas... Se Jesus quiser, se Jesus quiser usar uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas entenda o que eu tô falando. Jesus pode usar a TV, Jesus pode usar o não meio de precisa só de comunicação, TV. pode usar... Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da casa através de ouvir os louvores? Que é por aqui, irmão, ó. Quando é por não aqui. tinha TV, a cura acontecia do mesmo jeito. Acontece até os dias de hoje. A veia chega a tá saltada no pescoço aqui, ó. O bichinho tá puto, mano.